Saúde a todos com a paz do Senhor. Quem vos fala é o professor Pedro Júnior. Hoje estaremos realizando mais um estudo para professores de jovens. Nosso principal objetivo é compartilhar subsídios teológicos, bíblicos, doutrinários e pedagógicos para que você, professor, possa enriquecer cada vez mais as suas aulas. Na ocasião, estaremos estudando a sexta lição, que tem por título A Imaturidade Espiritual dos Coríntios. Como texto do dia, o comentarista escolheu 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1, que diz: E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. E a síntese da lição é: a imaturidade espiritual traz muitos prejuízos para a igreja, como as dissensões. Dissensões não é nada mais do que disputas, conflitos e oposições. Nesse contexto, a igreja estava sofrendo esse mal, esses diversos males ocasionados por sentimentos facciosos, portanto, malignos. Na intenção de traçar os caminhos que a lição deve percorrer, o autor estabelece 3 objetivos. Primeiro, mostrar que os coríntios eram imaturos na vida cristã, refletir a respeito do que pode nos impedir de crescer na fé e compreender o perigo da estagnação na fé. Como texto bíblico base para essa aula, nós temos o livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versículos do 1 a 5, que diz: E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis. Porque ainda sois carnais, pois, havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Porque, dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes e conforme o que o Senhor deu a cada um? Quem é Paulo e quem é Apolo? Então é a partir desse texto que nós iremos meditar e construir a nossa aula. A título de introdução, a parte que precisamos cativar os nossos alunos, porque uma boa introdução promove uma percepção melhor, promove uma vontade de aprender o que a lição tem para ensinar. Agora, quando, de certo modo, fracassamos na introdução, o conteúdo perde um pouco a sua relevância, a sua importância, e não provoca nos nossos alunos o desejo de descobrir o que a lição propõe, né, para o dia da aula. Então, como introdução, o comentarista diz: a igreja foi edificada para dar continuidade à missão de Cristo, de pregar o evangelho a toda criatura. No entanto, algumas pessoas na igreja em Corinto estavam na contramão desse propósito divino, pois ainda eram imaturos, vivendo de acordo com as obras da carne. Paulo afirma que a imaturidade de alguns era um empecilho para o cumprimento da grande comissão, que é ir por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Então, na lição, nós veremos por que os irmãos da igreja em Corinto tinham uma vida cristã imatura, o porquê dessa imaturidade cristã. Observaremos ainda que a imaturidade deles estava impedindo o crescimento e o avanço da obra de Deus, prejudicando a comunhão com o Senhor e entre os membros da igreja. Então é importante que essa última parte da introdução seja bem enfatizada para que desperte nos alunos o desejo de querer saber o porquê da vida cristã dos coríntios ser imatura. Por quê? E por que essa imaturidade prejudica a comunhão com o Senhor e entre os membros da igreja? Agora vamos estudar o tópico 1 da lição, que tem por título: Os coríntios eram imaturos na vida cristã. Para explicar esse tópico, o comentarista elenca 3 subtópicos.
É importante que nós tenhamos a visão geral desses 3 subtópicos para não anteciparmos informações no primeiro tópico que só seria revelado no terceiro, por exemplo. O primeiro subtópico diz: os cristãos em Corinto ainda eram carnais. Isso com base no versículo 1 do capítulo 3 de 1 Coríntios, que diz: E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Então, os crentes em Corinto, é importante destacarmos, eles estavam recém-convertidos. Há pouco tempo o apóstolo Paulo tinha edificado a igreja em Corinto. Muitos deles saíram do judaísmo e do paganismo. Paganismo é uma expressão que geralmente remete à religião greco-romana da época do apóstolo Paulo. Falar de pagão tem sido sinônimo de religiões politeístas, ou seja, aquelas que adoram a vários deuses, diferente do judaísmo e diferente do cristianismo. Temos um único Deus verdadeiro. Então, muitos cristãos de Corinto eram recém-saídos do paganismo, recém-saídos também do judaísmo. Então, eles estavam ainda na fase inicial da sua conversão. Só que o apóstolo Paulo, desde cedo, começa a incentivá-los a crescerem, evoluírem espiritualmente. É normal, todo mundo passa pelo período inicial da fé cristã. Um período rudimentar, que nós ainda estamos engateando na vida cristã. Mas é necessário que, com o tempo, nós possamos crescer na graça e no conhecimento, até atingirmos um dia a estatura do varão perfeito. Glória a Jesus. Então, Paulo agora começa a advertir esses cristãos, porque estavam há pouco tempo na difícil caminhada cristã e muitos dos desejos carnais ainda predominavam nas suas vidas. Paulo ressalta que a igreja ainda possuía muitos comportamentos carnais e, como consequência, tinha uma fé exclusivista, fechada e egoísta. A cidade de Corinto não era uma cidade boa de se viver, longe das tentações carnais. Nós sabemos, e o comentarista bem aponta, que a igreja em Corinto sofria diversas tentações, porque a cidade de Corinto era um berço de vícios, de luxúria, de jogos que faziam parte de esportes que muito interessava os habitantes de Corinto. Então, em todas as ruas, praças da cidade, se viam templos e altares dedicados às divindades da terra ou importadas de fora. Existiam ainda sacerdotisas que moravam em lindas casinhas ao redor do santuário, servindo a fantástica divindade com o sacrifício voluntário do seu pudor e a prostituição do seu corpo. Então, a cidade de Corinto era uma cidade que dioturnamente atraía, ou tentava atrair, persuadir os crentes recém-convertidos da igreja de Corinto. Mas Paulo destaca que eles não poderiam continuar vivendo como carnais. É por isso que ele vai dizer no versículo 1 do capítulo 3, eu ainda não posso conversar com vocês, falar com vocês como espirituais, porque vocês ainda são carnais. E posteriormente ele vai explicar o porquê são carnais. O apóstolo critica essa fragilidade da fé dos coríntios e os exorta a deixarem a infantilidade espiritual para alcançarem a maturidade cristã. Então é uma ótima oportunidade, professor e professora, para nós conversarmos com os nossos jovens acerca de um comprometimento com a palavra, com a oração, com o evangelho de Cristo, a ponto de evoluirmos na nossa vida espiritual. Não ficarmos sempre como meninos da fé, imaturos. Como os coríntios daquela época, atualmente muitos se comportam da mesma maneira. Sem uma base sólida de fé, alicerçada na palavra de Deus, são levados por qualquer vento de doutrina. Então, um perigo nós permanecermos um longo tempo da vida imaturos, fragilizados na fé, sem uma base. Glória a Jesus. Filipenses capítulo 4, versículos 8 e 9, o apóstolo Paulo nos recomenda para que pensemos tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que tem boa fama, coisas excelentes, sublimes, vindas de Deus, do alto. Isso nós devemos pensar.
É importante ocuparmos a nossa mente com coisas espirituais, porque aí sim nós estaremos fazendo por onde evoluir, nos tornarmos maduros na fé. Então, esse primeiro ponto nos ensina o estado espiritual dos cristãos em Corinto, que eram carnais. Agora eu preciso explicar uma coisa. Diferente de pessoas naturais que Paulo cita no capítulo 2 de 1 Coríntios, deixe-me só abrir aqui para mostrar. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, Paulo diz: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Esse homem natural é o ímpio, é aquele que não aceitou a Jesus Cristo, não será salvo. Esse é o homem natural que Paulo se refere. No capítulo 3, ele vem com um novo conceito, carnais. Não é agora essa palavra sinônimo de natural do capítulo 2. Nós não podemos fazer essa confusão. Natural é aquele que não reconhece Cristo como Salvador, como Filho de Deus, que não aceitou o sacrifício salvífico de Jesus. Mas o crente natural está na categoria dos salvos, no entanto, não um salvo maduro espiritualmente, mas um salvo que ainda está engateando, que ainda não é capaz de comer comidas sólidas, como veremos mais à frente. É um crente que ainda está naquele processo de abandono das coisas mundanas, ainda está no processo rudimentar da sua conversão. Então é preciso fazermos essa distinção. São salvos. Estão em Cristo. E onde nós vemos isso? No próprio versículo 1 do capítulo 3. Olha a parte final. Mas como a carnais, vírgula, como a meninos em Cristo. Observe que é meninos em Cristo. Estão em Cristo. Não são ímpios, não são naturais. São carnais. Salvos, mas não salvos espirituais, mas carnais. Okay? É importante essa distinção para não confundir. Pois bem, vamos para o subtópico 2. Os coríntios são chamados de crianças espirituais. Toda analogia é incompleta e precisa ser tratada com cuidado. Paulo faz uso de uma metáfora, o comentarista vai dizer, nosso pastor Natalino das Neves. E agora o apóstolo vai chamar os crentes em Corinto melhor dizendo, crianças. Meninos em Cristo. Não eram adultos espirituais, eram crianças, meninos em Cristo. É preciso termos cuidado, porque o termo criança na Bíblia não remete todas as vezes a algo ruim. Observe, por exemplo, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2, que diz: desejai afetuosamente como meninos, novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Nesse ponto, ser menino é bom, porque tem um desejo pelo leite racional. É a nova criatura pedindo, clamando pela palavra de Deus. E não por outras coisas. Não por outras filosofias ou ideologias, mas pela palavra de Deus. Pura, racional, leite racional. O próprio Jesus, no capítulo 18, versículo 17 de Lucas, diz: em verdade vos digo, que qualquer que não recebeu o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Certa vez, as crianças estavam querendo se aproximar de Jesus, discípulos inicialmente as barraram. E Jesus diz: não, deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino de Deus. Então, criança, nesses versículos que eu citei, não tem uma conotação ruim, negativa, não. Só que nessa ocasião, o apóstolo Paulo está trazendo um ponto negativo. Que é o quê? A imaturidade que a criança possui. Nem tudo que a gente conversa ou explica a um adulto é possível conversar e explicar a uma criança. Muitas congregações, por exemplo, fazem um culto paralelo infantil nos dias de terça-feira,
geralmente é o culto de doutrina nas nossas igrejas. Porque a comida, o alimento da palavra trazido para a igreja no dia de terça-feira, doutrina, muitas das vezes foge da compreensão da criança. Então é nesse sentido que o apóstolo Paulo diz, olha, vocês estão como meninos em Cristo. Paulo traz um sentido negativo na sua incapacidade de compreender a seriedade do evangelho. Então, Paulo está dizendo, olha, Coríntios, vocês receberam a palavra, aceitaram a Cristo, mas não estão se desenvolvendo. Eu não posso tratá-los como espirituais, porque vocês são carnais ainda. Vocês são meninos em Cristo, vocês estão engateando, parece que tem alguma coisa impedindo vocês de desenvolverem-se espiritualmente. É mais uma oportunidade para nós conversarmos com os nossos jovens, alertarmos os nossos jovens da necessidade de crescermos espiritualmente, não ficarmos na primeira estaca, crescermos na graça e no conhecimento, continuarmos crescendo. Glória a Deus. E como último tópico, subtópico, melhor dizendo, o comentarista traz: o cristão infantil não pode se alimentar de alimento sólido. Versículo 2 é a base para isso, do capítulo 3. Diz: com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis. Paulo afirma que devido à imaturidade dos coríntios, ele teve de alimentá-los com leite. O autor da carta aos Hebreus afirma que, lá em Hebreus capítulo 5, versículo 13, o autor da carta aos Hebreus diz: qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Pode até conhecer, mas não está experimentado na palavra da justiça. Ainda diz mais: o alimento sólido é somente para os adultos que têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Então, para além de ouvir a palavra, como os coríntios ouviram do apóstolo Paulo, os rudimentos iniciais, Cristo e esse crucificado, o mistério revelado de Deus em Jesus. Os coríntios aprenderam com o apóstolo Paulo. Contudo, eles não exercitavam, não conseguiam discernir o bem e o mal. Estava tendo coisas na igreja de Corinto que não era postura de crentes maduros e espirituais. Então o apóstolo Paulo sente a necessidade de dizer isso. Eu estou tendo que criá-los com leite ainda. Ou seja, uma fala mais simples. Estou apresentando sempre Cristo a vocês, mas vocês não estão evoluindo. Não conseguem praticar. E essa distinção do leite e da comida sólida traz a seguinte compreensão. Uma coisa é eu conhecer de ouvir falar, de saber a palavra, de conhecer as escrituras de certo modo, e outra totalmente diferente é aplicar o que a palavra me diz na minha prática de vida. Quando eu começo a aplicar o que a palavra me diz, quando eu tomo uma nova postura de vida, produzo frutos dignos de arrependimento, evidencio no meu cotidiano o fruto do Espírito, aí sim, eu começo a me tornar espiritual. Um crente maduro, mas enquanto não, eu não sou. Essa expressão manjar vem na Bíblia revista e corrigida, mas em outras traduções, na Viva, por exemplo, já vem dizendo: por que não? Com leite vos criei e não com comida sólida. Então, manjar na Bíblia, ela aparece em diversos textos e possui várias conotações. Por exemplo, 1 Coríntios 3 e 2, em outras versões, comida sólida. Iguaria, como está escrito em Provérbios 23 e 3, ou naquela ocasião de Daniel e seus companheiros, quando em Babilônia se recusam a comer do manjar do rei, das iguarias do rei. E também como cereal, lá em Levítico 2 e 1, que servia também como sacrifício e oferta no Antigo Testamento. Então é importante nós termos essa compreensão da diversidade desse tema, dessa palavra manjar. Mas o que importa para nós é saber o seu fim. O que quer dizer isso? Comida sólida.
Uma criança não pode comer comida sólida inicialmente, ela come comidas líquidas, pastosas, mas não sólidas. Então é isso que Paulo está dizendo, eu não pude conversar com vocês como espirituais. Como você reage diante de uma repreensão? Pessoas espiritualmente imaturas não suportam ser corrigidas. Então, nesse ponto, nós vamos destacar a importância, mais uma vez, de estarmos maduros, capazes de começar a comer comida sólida. A paz do Senhor, professores. Estamos aqui mais uma semana para o nosso momento pedagógico. E desta vez nós vamos estudar a lição 6, que tem por título A Imaturidade Espiritual dos Coríntios. Antes de partirmos para as dicas e sugestões de cada tópico, eu gostaria de apresentar para vocês e de indicar para vocês como leitura o livro Ensino Participativo, do autor Marcos Tuller. Nesse livro, é bem importante que o autor ele ressalta algumas questões que envolvem a participação dos alunos em sala de aula. Como fazer os seus alunos participarem de modo ativo, interagirem em sala de aula. E aí, na página 92, ele traz algumas dicas ali para que o professor consiga trazer o aluno para participação dentro de sala de aula de modo eficiente. Uma das suas dicas que eu estava observando nesse material é que o professor sempre faça o resgate, o resumo da aula anterior. Isso aí a gente já tinha comentado em vídeos anteriores e mais uma vez estou aqui reforçando para vocês. Por quê? Porque como o aluno muitas vezes falta a escola dominical ou ainda está receoso de frequentar a escola de forma presencial e estava apenas no online ou estava sem participar do online, ele pode ter perdido algumas lições anteriores. Então, no momento em que o aluno frequenta a EBD daquele dia, o professor pode estar sempre ali resgatando, tá? Relembrando a turma que estamos estudando o livro de Coríntios, quais eram os problemas principais que a igreja de Coríntios estava envolvida, dentre outros elementos. Outro ponto importante que Marcos Tuller aborda no seu material é a questão do professor apresentar o título da lição, do tema que vocês vão trabalhar nesse domingo e também ressaltar quais são os objetivos para aquela lição, especificamente. Porque quando eu ressalto esses objetivos, o aluno vai sair refletindo, né, sobre aquilo que ele aprendeu ao longo da aula. Tá certo? Então, nossa aula tem por título A Imaturidade Espiritual dos Coríntios e esse livro aí pode trazer algumas dicas para que você reforce, tá certo? Em sua aula e também tenha na sua biblioteca e assim possa crescer enquanto professor. Amém? Então, vamos para as nossas dicas. No tópico 1, antes de partir para o tópico 1, na verdade, a própria lição, o comentarista da lição, na página 40, traz algumas sugestões de interação. E eu quero pegar esse gancho, tá, do material da EBD, que é muito bem elaborado e sempre já traz algum norte para o professor, algumas dicas e sugestões. E eu gostaria de aproveitar esse momento, esse subsídio aqui que o comentarista traz, para nós aplicarmos no tópico 1. O tópico 1 tem por título Os Coríntios eram imaturos na sua vida cristã. Então, o que o autor da lição traz? Ele sugere que o professor inicie a lição, após apresentar o título, textual e objetivos, o professor vai iniciar a lição apresentando, trazendo ali para a sala de aula um debate temático acerca da imaturidade cristã. Então, o professor vai iniciar a sua aula perguntando aos alunos, né, quais são as características de uma pessoa imatura na fé cristã. Então, ele vai começar com essa pergunta e vai deixar que os seus alunos falem, instigar os seus alunos a contribuírem. Até mesmo aqueles alunos mais tímidos, o professor pode ali dar uma cutucada, chamar o nome, fulano, agora é sua vez, dê a sua opinião, de forma que eles, aos poucos, caso sejam alunos mais tímidos, se sintam à vontade em participar deste momento. O debate é sempre uma forma muito boa de trazer ali a discussão.
Então, quando o professor vai fazer esse resumo, o aluno já vai mais ou menos lembrar daquilo que se trata. E o aluno que já frequenta a EBD desde a primeira lição deste trimestre, ele vai estar bem mais tranquilo, mais afiado para poder ali trazer a sua opinião acerca desse tema. E aí o professor segue mediando esse debate, tá? Porque o debate ele é muito importante que tenha um mediador para que as discussões não divaguem para outros lugares, não vá para outros lugares, tá? E também o professor cronometre o tempo, tá certo? Porque o que ocorre? O debate, às vezes, ele se torna muito produtivo, ele é muito bom, os alunos participam, mas a hora voa, a hora passa muito rápido. E nós dispomos, geralmente, de 50 a 60 minutos por lição ao longo de cada domingo. Então, o professor não tem o tempo livre, ele tem aquele tempo cronometrado, assim como acontece nas escolas seculares. Então, o professor precisa se programar para que todo o conteúdo previsto para esta aula seja ministrado de forma eficaz e ele consiga alcançar os seus objetivos. Então, eu sugiro que o professor proponha para esse primeiro momento de entre 8 a 10 minutos, estourando uns 12 minutos, que dá tempo dos alunos falarem bastante aí e você intermediar, incrementando com outras perguntas, até mesmo sugeridas pela lição. Então, no tópico 1, o professor vai introduzir dessa forma, tá certo? Apresentando esse modo de interação, que é o debate temático, acerca desse tópico. Então, e vai discutir por que os coríntios eram chamados de crentes imaturos, o que eles tinham ali como características. Então, levantando esse questionamento, o professor se aprofunda no tópico, tá certo? E assim consegue atrair a atenção dos alunos. Então, essa foi a nossa dica para o nosso tópico 1. Agora veremos o segundo tópico da lição, que tem por título: O que pode nos impedir de crescer na fé? No livro base para a revista, o livro de apoio, o comentarista traz em forma interrogativa uma pergunta: o que nos impede de crescermos na fé? Na lição veio sem essa interrogação, mas nós podemos colocá-la. Então, para responder essa pergunta, no caso, apontando o que nos impede de crescer na fé, o comentarista traz 3 pontos baseados no texto em que lemos, né? 1 Coríntios capítulo 3. Então, primeiro, alimentar o sentimento de inveja, está explícito no versículo 3, promover contendas e dissensões, versículo 3 ainda, e a falta de unidade, ou, em outras palavras, falta de capacidade de trabalhar em equipe. Versículos 3, 4 e 5, nós vemos isso. Primeiro subtópico, alimentar o sentimento de inveja. Olha o que o versículo 3 nos diz, do capítulo 3 de 1 Coríntios. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas, dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Então, o primeiro sentimento trazido pelo apóstolo Paulo no versículo 3 é: havendo entre vós inveja. Então, alimentar o sentimento de inveja nos impede de crescermos na fé. Por isso, a igreja de Corinto ainda estava raquítica, ainda estava infantil, digamos assim, imatura. Uma das principais paixões humanas que os crentes imaturos e carnais não conseguem controlar é a inveja. Nós precisamos enfatizar para os nossos jovens a importância do mais breve possível nós expulsarmos, com a ajuda do Espírito Santo, de dentro de nós, esse sentimento. O comentarista da lição, no seu livro de apoio, traz que a inveja foi um tema estudado por diversos pensadores. Aristóteles, por exemplo, Ovídio, Francis Bacon, entre outros filósofos, poetas, intelectuais da época, antes de Cristo e depois de Cristo. Pela etimologia da palavra, a palavra inveja é formada pelos étimos latinos in, que quer dizer dentro de, e videre, que quer dizer olhar. Então, olha o que significa inveja. Significa
um olhar maléfico que penetra no outro de forma destrutiva. Olha o que mais significa inveja. Pensando em Gálatas, capítulo 5, fazendo parte de uma das obras da carne. Inveja. Então, a inveja é um sentimento que não só deseja o que o outro tem para si, mas almeja que o outro perca o que tem. A inveja é o sentimento que nos faz ficarmos tristes quando o outro sorri. Ficarmos decepcionados quando o outro recebe uma vitória, conquista um bem, tem algum tipo de sucesso, ascende de algum modo na sua carreira profissional, por exemplo. Então, a inveja é um sentimento que não pode, de nenhuma maneira, fazer parte da vida de um crente maduro. Se identificarmos na nossa vida sentimento de inveja, é um sinal para percebermos que estamos na linha para a imaturidade cristã. Nós não atingimos a maturidade cristã. Nós estamos como meninos, igual a igreja de Corinto, na ocasião em que Paulo escreveu. A inveja é uma paixão humana, obra da carne, que interfere no julgamento do indivíduo, causando-lhe um peso diante do sucesso dos outros. O cristão deve ser capaz de identificar esse sentimento e, por meio do Espírito Santo, mantê-lo sob controle. Isso é um exemplo de maturidade cristã. Então nós precisamos ensinar isso aos nossos jovens. Esse equilíbrio. Se identificarmos resquícios, início de sentimento de inveja em nossa vida, orarmos rapidamente. Pedirmos a Deus que nos ajude a tirarmos dentro de nós esse sentimento maligno. Porque nos impede de crescer na fé. O segundo subtópico diz promover contendas e dissensões. Dissensão é uma das obras da carne. A palavra grega, que é traduzida por dissensões, lá em Gálatas capítulo 5, significa sedição, rebelião e também posicionar-se uns contra os outros. Trata-se daquele sentimento que só pensa no que é seu e não também no que é dos outros. Então, na ocasião, a igreja em Corinto estava também com esse sentimento. Desejo de prestígio, soberba, dentre outros desejos, todos presentes na igreja de Corinto. As pessoas que costumam promover contendas e dissensões são consideradas crianças espirituais e crentes carnais. Então, nos dias atuais, não é difícil vermos pessoas com contendas e dissensões dentro da igreja. Vejamos o que Romanos, capítulo 13 e versículo 13 nos diz. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e invejas. Versículo 14. Mas revestivos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Então a Bíblia está recheada de versículos que nos orientam a fugirmos disso. Então, mais uma vez, identificando esse sentimento de dissensão, contenda. Qualquer coisa eu quero gerar uma contenda, eu quero gerar dissensões, eu quero disputar com alguém, eu quero dividir grupos. É preciso ficar atento. É preciso ter uma nova postura de crente espiritual e não crente imaturo, carnal. E por fim, o terceiro subtópico fala da falta de unidade. Paulo via cada pessoa como parte de uma grande unidade, o corpo de Cristo, por isso ele partia do pessoal para o comunitário. Nós somos o corpo de Cristo, fazemos parte desse corpo. Cada um de nós somos membros. Precisamos trabalhar em união. É inadmissível irmãos que se juntam contra um pastor, contra uma liderança, contra outros irmãos, pares entre si. Grupinhos formados com o intuito de desestabilizar o outro.
tirar o outro da igreja, levantar-se contra outras pessoas, excluir pessoas. A igreja de Corinto estava assim. E Paulo tem essa percepção quando uns dizem, eu sou de Paulo. Não, eu sou de Apolo. Então Paulo a todo tempo tenta enfatizar que tanto ele quanto Apolo estavam simplesmente fazendo a vontade de Deus para que o reino de Deus crescesse. Um trabalho de cooperação. Um rega, mais um plantou, um aduba, outro cuida de outra maneira. Mas Deus dá o crescimento. Então o apóstolo Paulo tenta dizer isso. Se não tem unidade, é sinal de carnalidade. É sinal de imaturidade cristã. Então precisa-se evoluir nesse nível. É preciso fazer uma retrospectiva e ver se está faltando em nós unidade. Será que nós estamos enxergando mesmo essa função do corpo de Cristo, essa união do corpo de Cristo em prol do progresso do reino de Deus? Se não está, se essa visão não está em primeiro plano na nossa vista, algo está errado. Estamos na linha para sermos carnais, imaturos. Então aqui nós finalizamos esse segundo tópico. Agora, mais uma vez, a professora Raquel com as dicas pedagógicas. No nosso tópico 2, tem uma estratégia bem interessante para apresentar para os professores e um recurso bem legal e simples de se levar para a sala de aula. Bom, eu trouxe aqui um fruto, tá? Verde, e aí o professor pode ficar à vontade para trazer qualquer fruta que ele achar na sua casa, de repente uma manga verde, um mamão verde, eu tô aqui com uma laranja, certo? E nós vamos utilizar isso aqui para fazer uma alegoria no tópico 2. O tópico 2 diz o seguinte: o que pode nos impedir de crescer na fé, na página 42 ali. E ele traz 3 subtópicos, tá? Que o professor Pedro já apresentou aí para vocês. Alimentar o sentimento de inveja. 2, promover contendas e dissensões. E 3, a falta de unidade. Mas, professor, o que tem a ver o fruto verde, tirado fora do seu tempo, com esses elementos aqui? E aí o professor pode trazer essa alegoria, tá? Ele vai mostrar para os seus alunos qual seria as consequências de um fruto retirado do pé antes do tempo. E os alunos vão responder, né? O fruto verde, o fruto não está maduro, não está doce o suficiente, não está com sabor suficiente. Espera-se que os alunos interajam dessa forma. E aí o professor vai exatamente comparar. E o porquê que esse fruto não se tornou um fruto agradável, né? Porque o fruto verde, geralmente, ele é mais endurecido, ele não tem um sabor adocicado como as frutas maduras. Ele pode trazer ali problemas de amadurecer de vez e apodrecer em vez de amadurecer e se tornar bom para o consumo, e ainda pode fazer mal. Então, comparar o fruto com essas características. Então, o que pode acontecer também na vida de um cristão não maduro? Ele pode se deixar levar por problemas, tá? E por sentimentos ali que não são sentimentos adequados e ideais para um cristão verdadeiro. Então, esse sentimento de inveja, essa amargura, você pode comparar a amargura, o sentimento de inveja, a falta, né, de união, a promoção de contendas através desse fruto aqui. Então, o professor pode facilmente levar o fruto e perguntar para os alunos quais seriam as consequências de se tirar um fruto, né, adequada, de forma antecipada do pé, e aí mostrar as consequências disso na vida cristã. Então, um crente maduro é aquele crente que está arraigado na sua na seiva, na raiz, e ele está ali crescendo, amadurecendo, se tornando um fruto agradável, um fruto doce, um fruto saboroso, macio, que é diferente do cristão imaturo, que foi retirado antes do tempo. Então, essa é a minha dica e sugestão aí. Você pode levar para a sala de aula um fruto, tá? Uma fruta, e aí
fazer essa abordagem. Então, essa foi a nossa dica pedagógica e didática para o nosso tópico 2. Agora estudaremos o terceiro tópico, o perigo da estagnação na fé. É bem verdade que inicialmente todos nós somos meninos da fé. Assim que ouvimos o Evangelho, reconhecemos Jesus como Salvador, o Espírito Santo começa a habitar em nossas vidas, somos meninos da fé. E vamos agora em busca do crescimento espiritual diário, até um dia chegarmos à estatura do varão perfeito, que é Cristo. Mas há um grande perigo quando não evoluímos, quando não nos desenvolvemos na fé. Quando ficamos raquíticos na fé, frágeis, franzinos, crianças. Nunca chegamos à fase adulta, mas é importante seguirmos cada etapa e chegarmos à fase adulta da vida espiritual também. Então, o primeiro subtópico diz: substituir o verdadeiro fundamento imobiliza a fé. Capítulo 3, versículos 10 e 11, que nos diz o seguinte: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto. Observe que o apóstolo Paulo está dizendo que pôs, como um sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, qual é? Jesus Cristo. Mas antes, o comentarista da lição nos lembra que Paulo diz que tudo isso foi segundo a graça de Deus. Ele pôs o fundamento, que é Cristo, mas segundo a graça de Deus. Ele mantinha sempre o cuidado de não se apresentar como um perfeito superior, mas como servo de Deus que ali estava para servir a comunidade. O que Paulo combate em Corinto não é a oposição entre a fé e a razão, mas o mau uso da razão com intenções orgulhosas para obter resultados facciosos. Alguns membros utilizavam raciocínios fundamentados em valores da sociedade secular e queriam trazer esses valores para dentro da igreja, mas é diferente. A sabedoria humana não serve para a sabedoria espiritual. Utilizavam ensinos e preceitos fundamentados em valores da sociedade secular, que não levavam em conta o evangelho da cruz e acabavam por gerar divisões e contendas na igreja. E todo valor humano é mutável, é passível de variações, mas a palavra não, é inerrante, é infalível, é imutável. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então o fundamento está posto, não há salvação fora de Cristo. Mas alguns membros de Corinto, se achando maduros, intelectuais, estavam imaturos na fé, meninos na fé. Poderiam ter uma sabedoria humana, mas não serve para o espiritual. Não serve para o nosso desenvolvimento espiritual. Então insistiam em trazer para dentro da igreja de Corinto filosofias, fundamentos humanos, de sabedorias humanas. Então o apóstolo Paulo diz isso: não, o fundamento já está posto e eu pus com a graça de Deus, como sábio arquiteto, porque não há outro fundamento. Jesus Cristo é o fundamento. Então toda religião, toda tentativa de chegar até Deus que não passar por Jesus Cristo, seja por nós considerada anátema. Quando substituímos o verdadeiro fundamento, a nossa fé é prejudicada. E, em consequência disso, continuamos estagnados na fé. É por isso que o apóstolo Paulo insiste: ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto por Jesus Cristo, versículo 11. No subtópico 2, nós veremos que ignorar o juízo divino pode comprometer a vida eterna com Deus. E esse tema aqui é muito interessante. Paulo adverte aos crentes de que todas as pessoas terão que prestar contas de suas obras diante de Deus. Versículo 13 ao 15 diz: a obra de cada um se manifestará, na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém
edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Alguns estudiosos biblistas entendem que aqui reporta para a compreensão da ocasião do tribunal de Cristo, onde a igreja se apresentará diante de Deus. Os salvos. Haverá um julgamento, um tribunal, mas não para a condenação, e sim para a galardão. Então será feita vistas as nossas obras. Obras, sim, obras. Por quê? Não somos salvos pelas obras, somos salvos pelos méritos de Cristo na cruz, seu sacrifício. Porém, o salvo pratica obras, frutos dignos de arrependimento. A obra não é para sermos salvos, mas porque somos salvos. O apóstolo Paulo sente a necessidade de explicar isso aos coríntios. Lembrem, haverá um julgamento. Fiquem atentos. Então, nessa compreensão do tribunal de Cristo, essas obras mais frágeis, porque o apóstolo Paulo elenca algumas categorias de obras, por exemplo. No versículo 12 ele diz: e se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, o autor, comentarista da lição, entende que o apóstolo Paulo cita uma ordem decrescente. Ele apresenta em ordem decrescente de importância 6 materiais. O ouro como o mais precioso e palha o menos precioso de todos. E observe que o julgamento é pelo fogo. Qual obra resistirá? Ouro resiste ao fogo. Pedras preciosas? Também. Prata? Também. Agora, madeira, feno e palha, não. Só que o versículo 14 diz: se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo. Então, até então, não há condenação para aquelas obras de palha, de feno, foram edificadas sobre o fundamento que é Jesus, mas foram feitas de qualquer jeito. Não foram feitas com uma boa finalidade. Não serviram a Deus de verdade, com uma boa compreensão, para um bom fim. Por exemplo, eu posso pregar a palavra com o pensamento de me envaidecer, mas eu posso pregar a palavra com o sentimento de exaltar a Cristo e o seu sacrifício na cruz. Estou pregando a Cristo de qualquer forma, mas e o sentimento? Então, alguns autores apontam essa possibilidade de interpretação. As obras sendo pesadas, provadas no tribunal de Cristo. Ambos serão salvos, tanto quem construiu com ouro e quem construiu com palha. Mas o galardão vai ser diferente. E por que o comentarista da lição vem trazer que pode comprometer a vida eterna? É simples. Nós precisamos entender o seguinte: se não dermos crédito a esse juízo que virá, se não dermos ouvido a esse alerta de um juízo de Deus para ver o que estamos produzindo no alicerce que é Cristo, como estamos edificando a nossa vida espiritual, como nós estamos vivendo a nossa vida espiritual, nós corremos um grande risco de continuarmos meninos, não evoluirmos. E quando continuamos meninos sem evoluir, nós corremos um grande risco de nos desviarmos por completo da presença de Deus. Então, por isso, nessa perspectiva, perdemos a salvação. Perdemos a salvação. Então, Paulo declara que quem realiza a obra de Deus de forma fraudulenta não ficará para sempre encoberto. 1 Coríntios 4, do 1 ao 5. Paulo adverte seus acusadores de que todas as pessoas terão de prestar contas de suas obras diante de Deus. Provavelmente o apóstolo traz a lembrança desse dia porque seus acusadores viviam como se ele não existisse e estavam ignorando o julgamento divino. Paulo declara que quem realiza a obra de Deus de forma fraudulenta não ficará para sempre encoberto. Então é preciso ter essa compreensão. O modo como estamos construindo, podemos correr o risco de perdermos a salvação por displicência, desleixo, falta de credibilidade, falta de confiança e crença nesse dia que Deus nos julgará. Então, vamos partir agora para o último tópico, subtópico, melhor dizendo.
O perigo de se gloriar na sabedoria humana. É o último ponto que Paulo vai tratar com os irmãos de Corinto. Os coríntios tinham aparência de piedade, mas eram guiados pelo elevado conceito que possuíam acerca de si mesmos. Paulo os adverte para não serem sábios aos próprios olhos, pois Deus apanha os sábios em sua própria astúcia. Versículos 18 e 19 diz isso. Em alguns ambientes intelectuais, a fé tem sido alvo de deboche e as pessoas que se apresentam como cristãos e tementes a Deus têm sido humilhadas. Paulo exorta os coríntios para que não se gloriem na sabedoria deste mundo, pois é loucura diante de Deus. Versículo 19 ao 23. Mais uma vez ele retoma o perigo de se gloriar na sabedoria humana. Os coríntios tinham uma aparência de piedade. E como esses coríntios, algumas pessoas se vangloriam por terem sido influenciadas, tutoriadas por pessoas que são consideradas como grandes intelectuais. No entanto, ignoram e menosprezam aqueles que têm a fé em Deus. Acreditam no sacrifício vicário de Cristo. Mas a sabedoria humana não prevalece diante da sabedoria divina. Então, mais uma vez, o apóstolo Paulo nos exorta: não se glorie na sabedoria humana. Entrei na universidade, conheci filósofos, sociólogos, novas compreensões de mundo, mas eu não posso abandonar a minha fé. Porque as filosofias do mundo são temporais, mutáveis, mas a palavra de Deus nela permanece para sempre. Então, professor, professora, nesse último ponto da lição, nós precisamos destacar muito bem o perigo dessa estagnação na fé. Jesus é a base. Um dia haverá um juízo. Nós precisamos estar prontos, preparados para esse dia. Sermos achados em conformidade com a palavra de Deus, servindo com alegria o Senhor. E nunca confiando na nossa sabedoria humana, mas sempre atribuindo toda a glória a Deus e tendo fé no sacrifício salvífico do seu Filho Jesus. Você tem realizado a obra do Senhor com zelo e temor? É uma pergunta que cabe. E a lição traz: quem realiza a obra de Deus de forma fraudulenta não ficará para sempre encoberto. Para o nosso tópico 3, eu tenho uma dica de dinâmica, uma dica que pode aí movimentar a sua turma e fazer com que eles reflitam. No nosso tópico 3, na página 43, tem o título O Perigo da Estagnação na Fé. E aí nós temos 3 subtópicos: substituir o verdadeiro fundamento, imobiliza a fé, ignorar o juízo divino pode comprometer a vida eterna e o perigo de se gloriar na sabedoria humana. O autor da lição começa comentando que Paulo utiliza aí uma alegoria e uma comparação de um edifício, tá? E seus fundamentos para comparar com a fé cristã, certo? E aí, qual é a dica e sugestão para nós trabalharmos neste terceiro momento, tá? Nesse tópico. O professor pode levar papel, tá? Folhinhas de papel em sala de aula, distribuir entre os alunos. O professor pode utilizar uma folha de A4, tá? E dobrar em 4 partes. E aí já dá para distribuir aí para 4 alunos. E aí o professor distribui essas folhas juntamente com lápis, tá? E pede que os alunos desenhem uma casa tradicional. Então, deixa ele bem à vontade, não dá muita dica. E vai observar os alunos desenhando esta casa. Esta dinâmica, ela traz a seguinte ideia. Eles vão desenhar a casa e o professor vai recolher os papéis, tá? E depois vai analisar junto com os alunos alguns desenhos. Percebam que a maioria das pessoas, quando vão desenhar, elas vão fazer um traço horizontal que seria a base da casa e só depois vão desenhar a casa. Dificilmente as pessoas vão desenhar casa voando, tá? No lugar ali da folha, no alto. Vão desenhar a casa geralmente ou no pé da folha ou vão passar um traço para demonstrar que é o fundamento da residência, da casa, certo? Então, partindo dessa análise, o professor vai mostrar e vai dizer:
Alunos, vejam que vocês construíram a casa de vocês, vocês desenharam a casa de vocês em forma de fundamento. Então, vocês passaram um traço e a casa está ali solidificada em cima dessa linha, que significa um fundamento. E aí vai começar a discutir a importância do cristão ter um bom fundamento, ter um bom alicerce, para que ele possa crescer espiritualmente e não só crescer em tamanho, tá? De invisibilidade, mas crescer de forma firme e resistente, porque o crente, ele pode crescer, uma obra pode crescer, mas não ser totalmente solidificada. E aí, quando vier o vento, quando vier a tempestade, levar essa residência. Então, para que um edifício seja edificado de forma sólida, de forma resistente, ele precisa de uma boa base. E quem é a nossa base? A nossa base é a palavra de Deus. Então, o cristão que está alicerçado na palavra de Deus, ele vai ter um bom fundamento para crescer, se tornar bem alto no sentido da sua fé, crescer na fé, amadurecer na fé e poder ali desfrutar da maturidade cristã. Mas para isso ele precisa ter uma boa base, ou seja, está arraigado, está solidificado ali naquela base, naquela alicerce. Então, esse é uma dica, tá, de dinâmica que o professor também pode levar para a sala de aula. Você pode trazer aí uma dica para o seu aluno e mostrar para ele que é totalmente possível crescer na graça, no conhecimento, através da base que é a palavra de Deus. Então foram essas as nossas dicas e sugestões para o tópico 3, que já é o fechamento da lição. Você pode escolher uma dessas estratégias para trabalhar em sala ou levar todas as estratégias para a sala de aula, dependendo da demanda, do seu tempo, da sua organização. O importante é que você sempre planeje a sua aula antes de ministrar. O que eu vou levar para os meus alunos? Como eu vou abordar este conteúdo de grande importância para os meus alunos? Porque a partir do momento que você organiza a sua aula, se torna muito mais fácil a sua condução e também o aprendizado dos alunos. Que Deus abençoe a cada professor. Curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo. Nosso vídeo vai ao ar sempre aos sábados, a partir do meio-dia, e nós estaremos aqui na próxima semana para trabalharmos a lição 7. Que Deus abençoe cada professor e que vocês tenham uma boa aula, cheias da bênção de Deus. Deus abençoe a todos. Então, professor e professora, que Deus lhe dê uma aula abençoada, que Deus lhe dê excelentes estratégias para facilitar o processo de ensino-aprendizagem com seus alunos. E a lição ainda conta com alguns subsídios, a conclusão. Esperamos, de algum modo, que esse estudo tenha ajudado bastante na elaboração de sua aula. A todos a paz do Senhor e até a próxima, em nome de Jesus.